Conhecereis a verdade, ela vos libertará, ou prisionará. Esta semana, a Polícia Federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, iniciou uma investigação sobre os atos de 8 de janeiro. As informações agora coletadas através da busca das investigações da Polícia Federal são estarrecedoras. Na verdade, a sociedade tinha uma noção do que o presidente Bolsonaro pretendia fazer. Começou naquele episódio de São Paulo, do 7 de setembro, que ele chama o ministro Moraes de canalha. Um presidente da República, em praça pública, chama um membro do Supremo Tribunal Federal de canalha. Depois ele faz aquela reunião, né, já antes de 7 de setembro, em julho, ele já faz aquela reunião com os seus ministros, aquilo que nós já comentamos, inclusive, aqui, do episódio do ministro da Educação, do Sem Educação, e do ministro do Meio Ambiente, né? Depois há todo um processo de descrédito das urnas eleitorais, pois tem aquela reunião com os embaixadores, em que ele denigre a imagem do país, em que os embaixadores não sabiam o que dizer aos seus países, aos titulares de seus países, como era possível um presidente da República estar denegrindo um processo eleitoral de muitos anos sobre a urna eletrônica. Bom, depois veio o período da pré-eleição, essa reunião que agora foi divulgada, né, que foi gravada pelo seu ajudante de ordens, o Cid, Tenente Coronel Cid, em que ele interrompe a fala do seu ministro da ABIN, dizendo o seguinte: isso aqui não pode ser falado publicamente, temos que falar particularmente. Ou seja, ele já sabia de tudo que estava acontecendo. E lá ficou claro que não era para ter posse do Lula, e era para ser preso, né, pelo menos ficou claro isso. Bom, tudo isso a Polícia Federal está investigando, não há uma denúncia ainda, porque até a própria delação do Cid, do tenente-coronel, né, tenente-coronel Cid, ela está sendo contestada porque ele está apresentando fatos que ele não apresentou na delação, principalmente esta gravação. Então, está claro, tudo isso a gente sabia que havia esse movimento nesse sentido. E agora a Polícia Federal está reescrevendo essa história, está colocando essa história em quadrinhos, ou seja, fazendo, né, toda a recomposição histórica de um golpe que seria dado no Brasil. Sim, pelo menos tudo isso indica. Agora, com referência aos culpados, isso a Justiça está tomando o máximo cuidado para evitar o episódio que ocorreu com o Lula. Depois de todas as acusações, provas, devolução de dinheiro e tal, se chegou à conclusão que Curitiba não era competente para fazer esse processo. E Lula ganha as eleições. Bom, tudo isso vai ser esclarecido, não há dúvida, durante o desenrolar. Não temos mais um Aras na Procuradoria-Geral da República, temos agora um procurador técnico, sério, em que vai, de uma certa forma, colocar tudo isso em forma de denúncia para o Supremo Tribunal Federal. A situação de Bolsonaro, neste primeiro contato, pelos dados apresentados,
não só de Bolsonaro, mas como de toda a sua equipe, é extremamente complexa. E está caracterizado, pelo menos tudo indica, que há a caracterização de um golpe. Bom, tudo isso vai ser esclarecido. O que me preocupa, e o que eu, de uma certa forma, na idade que eu cheguei, não imaginava ver isso no meu país. Uma Constituição de 30 e poucos anos, que já derrubou 2 presidentes, impeachment, tornou um presidente prisioneiro, libertou esse presidente, ele é o novo presidente do país, um outro presidente que tenta um golpe. E aí a pergunta que fica, que sociedade é esta? Que nação é esta que tudo assiste de uma forma leniente, tranquila, como uma coisa natural? Como o crime hoje é uma coisa banal, a notícia de uma morte, de um assassinato é uma notícia comum. Então, eu fico pensando nos amigos, nos conhecidos, pessoas educadas, pessoas com boa formação, como é que acreditaram, como é que acreditam que este indivíduo, que teve uma vida política, uma vida militar interrompida, poderia levar o país a um bom caminho? Será que as pessoas não têm um momento de reflexão, de racionalidade, de imaginar o perigo que nós corremos? Ou seja, um bando de maus brasileiros, de péssimos brasileiros, que não estão preocupados com o país, não estão preocupados com a nação. O país não cresce há 40 anos. O país fez uma reforma da Previdência meia boca, fez uma reforma trabalhista meia boca, fez uma reforma da educação que está parada há 4 anos, aprovada e não foi colocada em pauta ainda para ser implantada. Nós temos aí questões da Amazônia, que hoje está claramente, a gente sabe que ela está sendo dominada pelo narcotráfico, com influência de países limítrofes, do qual nós não temos capacidade técnica para dissolver tudo isso. Temos um líder político, que é o líder do ex-presidente, que vai para a cadeia com a maior simplicidade, num indivíduo que não tem moral. Será que a cadeia, para ele, é um fato da vida corriqueira dele? Já foi preso, agora foi preso novamente, anda de arma não licenciada, ou seja, um gangster, presidente do maior partido que domina o poder legislativo. Então, eu acho que a sociedade precisaria parar um pouco e pensar. Se não gosta do Lula, se não gosta do PT, a forma de eliminá-los é a urna. É através da denúncia, através dos atos públicos, dos atos da sociedade, que o façam fora da política. É assim que se tira as pessoas da política. Quantos políticos saíram da política porque não tiveram votos? Não é pela força, não é pela ignorância, não é pela irracionalidade que esse país vai crescer. Nós paramos no mundo, estamos parados, estacionados, e o mundo está crescendo.